Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Desde manhã eu sentia um ar diferente na chácara aqui da Canção Nova. E quando o Frei Gilson pregava, trouxe a confirmação ao meu coração daquilo que é desejo de Deus para nós, para a Canção Nova. Não somente nós aqui, enquanto o Inácio estava conduzindo, me vinham as casas da Canção Nova, as nossas casas de missão. Convido a todos os meus irmãos que possam estar acompanhando agora esse momento, em todas as nossas casas, Brasil, além Brasil, mas todas as frentes de missões ou de missão da Canção Nova, possa estar atento naquilo que o Senhor está com desejo de realizar, Ele está fazendo, que é uma obra de profunda libertação nesse dia. Então eu digo primeiramente a todos vocês que nos acompanham por todo o sistema Canção Nova de comunicação, vocês que estão aqui no rincão do meu Senhor, mas também todas as nossas casas de missão. E a confirmação ainda mais quando eu cheguei aqui e o Inácio conduzindo esse momento, orando pela libertação. Aí eu entendia o que Deus está querendo fazer, está fazendo. A nossa parte é só não atrapalhar, então, a vontade do Senhor. Pela manhã nós vimos a pregação do Frei Gilson, quando ele dizia, os libertos de nossas prisões. Eu quero dar continuação aí. Aquilo que Jesus quer realizar na nossa vida, primeiro porque Ele quer nos salvar. Nunca se esqueça disso. Deus se manifesta para salvar a humanidade. Toda manifestação de Deus, todas as aparições da Santa Virgem Maria, a Virgem Santíssima, a grande mãe de Deus, Nossa Senhora, nossa mãe, a mãe de toda a igreja, todas as manifestações, São Miguel Arcanjo, é para comunicar a salvação de Jesus Cristo. Porque essa é a vontade de Deus, que nenhum se perca. O desejo de Deus é salvar a todos nós. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, capítulo 2, versículo 3, se eu não me engano, eu até partilhava essa palavra hoje no Sorrindo para a Vida. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da salvação, chegue ao conhecimento da verdade, me desculpe. Então Deus, Ele está aqui falando conosco, porque Ele quer salvar, Ele quer nos libertar, como o Frei dizia, libertos de todas as prisões. E eu trago aqui para vocês aquilo que Jesus quer libertar. Primeiramente, Jesus quer nos libertar da condenação. Grave isso no seu coração. Se você trouxe a palavra de Deus, a Bíblia, ou se você que acompanha pela sua casa, pelo carro, aonde? No carro não, porque você está dirigindo, mas ouvindo então, mas acolha a palavra de Deus. Você que tem a Bíblia, tome comigo no livro de São Marcos, no Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículo 15. A palavra nos fala o seguinte, preste atenção: querendo Pilatos satisfazer o povo,
soltou-lhes Barrabás e entregou Jesus, depois de açoitado, para que fosse crucificado. Nós sabemos toda a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, desde o Monte das Oliveiras, quando Jesus, lá ele suou sangue, porque diz os místicos, os doutores, de que todos os pecados da humanidade, desde Adão até o último homem, que ainda nascerá, antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os pecados, o pecado da humanidade ali esmagou Jesus, por isso ele suou sangue. Depois Jesus é levado açoitado, é levado no pretório, onde ele vive toda aquela a flagelação. Depois Jesus, diante de Pilatos, quando Pilatos disse aos fariseus e povo ali de Israel, que havia esse costume, porque ele queria na verdade soltar Jesus, mas por respeito humano, querendo Pilatos satisfazer o povo, ele vai e solta então Barrabás, porque o povo pediu Barrabás e não Jesus. Barrabás era um homem condenado, ele ia passar pela cruz, ele tinha cometido um crime hediondo, só esses que iam ser crucificados. Já havia uma sentença, ele era um prisioneiro, ele estava preso, ele era um ladrão, malfeitor, portanto ele merecia ser condenado, ele merecia a morte, entende esse merecer na lei. Mas o povo gritou para que soltasse Barrabás e crucificasse Jesus Cristo. Mas aqui o sentido teológico, Jesus que se oferece, é Jesus que se entrega por amor a Deus, ele entrega em expiação aos nossos pecados, ele entrega, ou seja, a oferta viva, sem pecado, sem mancha a Deus, para soltar a todos aqueles que mereciam ser condenados, não só Barrabás. E aqui você se coloca no lugar de Barrabás. Quem merecia ser condenado por causa dos pecados era você e eu, eram nós. Os santos padres, eles diziam que todos nós merecemos o inferno, somente que Deus envia o seu Filho Jesus Cristo para nos soltar, para nos libertar da condenação eterna, condenação ao inferno. A primeira libertação que nós temos que pedir a Jesus, antes de qualquer outro tipo de libertação, antes de qualquer outra cura física, nós temos que pedir a libertação da condenação, porque nós não podemos nos perder. É essa grande prisão que o Senhor veio nos tirar, porque todos nós já merecíamos o inferno. Aí as pessoas param para rezar, para pedir tantas coisas para Deus, e não pede aquilo que é importante para nós. Nós somos esses Barrabás, que o Senhor se ofereceu uma vez por todas. Jesus derramou o seu sangue para nos libertar do pecado, para nos libertar da condenação do inferno. Abriu o céu com a morte de Jesus. Jesus abre o céu. Jesus, assim como aconteceu lá no templo, na morte de Jesus, diz a palavra de Deus que o véu do templo rasgou de cima a baixo. O lugar que era o templo
onde somente o sumo sacerdote, o lugar do santo do santo, onde somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar. Ali ele deu livre acesso, ele deu livre acesso ao coração do Pai, ele deu livre acesso ao céu, à eternidade, a cada um de nós, quando nós não merecíamos. Quando você e eu, por causa das nossas infidelidades, por causa dos nossos pecados, já merecíamos essa condenação, nosso Senhor então, pelo poder do teu sangue precioso, Ele nos livrou. Eu quero trazer para você, porque hoje infelizmente, há um movimento muito estranho, eu digo um movimento satânico e diabólico, no nosso meio. Eu não estou dizendo nem fora da vida dos cristãos, eu estou falando no nosso meio, na nossa vida, de querer mudar a doutrina da igreja, estão se desviando da verdade e da sã doutrina, exatamente como São Paulo vai falar lá em Timóteo, que muitos já não estão suportando a sã doutrina de salvação, estão querendo que a verdade se torne uma relativa, a ideologia do relativismo. Eu vivo a minha verdade, eu não vou viver essa verdade de 2000 anos, não, eu vivo a minha verdade, eu vivo a minha fé, eu não preciso rezar na igreja, eu não preciso buscar um sacerdote, eu posso me confessar diretamente com Deus do meu quarto. E aí muitos já não estão suportando a sã doutrina da salvação, não querem ouvir sobre a verdade. E aí infelizmente você não vê pregadores falando sobre os novíssimos, você não vê os pregadores falando sobre a vida eterna, sobre a existência do inferno, que haverá sim um dia um julgamento primeiro pessoal, um julgamento particular e depois o julgamento final. Como que nós vamos ver cristãos libertos das prisões? Como veremos as pessoas livres do mal e do pecado, se não deixa que essa verdade, a única verdade que tem o poder de nos libertar e de levar a salvação à nossa vida, ao nosso coração, aos nossos familiares? Eu quero trazer para você uma imagem, uma visão que Santa Faustina teve do inferno. Na verdade ela diz o seguinte no diário, no número 741: hoje conduzida por um anjo, fui levada às profundezas do inferno. É um lugar de grande castigo, e como é grande sua extensão. Tipos de tormentos que vi. O primeiro tormento que constitui o inferno é a perda de Deus. Meu Deus, vocês já pararam para pensar? Perder Deus na eternidade, por toda a eternidade. Gente, o inferno já é um inferno por isso. Nunca fala, a minha vida é um inferno. Você não sabe o que é um inferno. Não fale mais isso. Deus não está naquele local. É a ausência de Deus, é a perda de Deus. O segundo, o contínuo remorso de consciência. O terceiro, de que esse destino já não mudará nunca. O quarto tormento é o fogo, que atravessa a alma, mas não a destrói. É um tormento terrível. É um fogo puramente espiritual, aceso pela ira de Deus. O quinto é a contínua escuridão, um horrível cheiro sufocante. E embora haja escuridão, os demônios e as almas condenadas vencem mutuamente e veem todo o mal dos outros e o seu. O sexto é a contínua companhia do demônio. O sétimo tormento, o terrível desespero, ódio a Deus, maldições, blasfêmias,
São tormentos que todos os condenados sofrem juntos, mas não é o fim dos tormentos. Existem tormentos especiais para as almas, os tormentos dos sentidos. Cada alma é atormentada com o que pecou, de maneira horrível e indescritível. Isso a teologia de Santo Tomás de Aquino explica bem sobre isso. Existem terríveis prisões subterrâneas, abismo de castigo, onde um tormento se distingue do outro. Eu teria morrido vendo esses terríveis tormentos se não me sustentasse a onipotência de Deus. Que o pecador saiba que será atormentado com o sentido com que pecou por toda a eternidade. Estou escrevendo isso por ordem de Deus, diz a santa, para que nenhuma alma se excuse dizendo que não há inferno, ou que ninguém esteve lá e não sabe como é. Eu, irmã Faustina, por ordem de Deus, estive nos abismos do inferno para falar às almas e testemunhar que o inferno existe. Sobre isso, não posso falar agora. Tenho ordem de Deus para deixar isso por escrito. Os demônios tinham grande ódio contra mim, mas por ordem de Deus tinha que me obedecer. O que escrevi dá apenas a pálida imagem das coisas que vi. Percebi, no entanto, uma coisa: o maior número das almas que lá estão é justamente daqueles que não acreditavam que o inferno existe. Aqui eu me lembro um homem que disse para Padre Pio, São Padre Pio: esse negócio de inferno não existe, Padre Pio. Ele falou: você não acredita? Vai acreditar quando você estiver entrando lá. Quando voltei a mim, não podia me refazer do terror de ver como as almas sofrem terrivelmente ali, e por isso rezo com mais fervor ainda pela conversão dos pecadores, e incessantemente peço a misericórdia de Deus para eles. Meu Jesus, prefiro agonizar até o fim do mundo, nos maiores suplícios, a ter que vos ofender com o menor pecado que seja. Essa precisaria ser a nossa oração. Nós deveríamos ter um temor de ofender a Deus, de não querer ofender a Deus. O meu único medo, Santa Gemma Galgani dizia, era ofender a Deus. É essa luta. E aí não é medo do inferno, não, é medo de ofender a Deus, que é bom demais, que morreu por mim, que entregou o seu Filho para me salvar, para me libertar dessa condenação eterna. A primeira, então, prisão, que o Senhor quer nos libertar, Jesus quer nos libertar agora também do pecado. Você não precisa tomar. Em Lucas capítulo 23, 42 a 43, temos aquela passagem onde o bom ladrão está crucificado, e a tradição chama de Dimas, né? São Dimas. Mas estava ali o bom ladrão e o outro ladrão, aquele que não se arrependeu. E ali, no último instante da vida dele, antes mesmo, aqui ainda falando da condenação, não do pecado, ele sim um pecador público, ele se arrepende, até diante do que o outro ladrão estava blasfemando e dizendo, salva-nos daqui, e aí ele falou, você nem mesmo sofrendo o que ele está sofrendo, você não se arrepende? Ele não merece, mas nós merecemos isso. E aí ele disse para Jesus, lembra-te de mim. O que Jesus faz? No último momento da vida dele, ele já estava condenado.
Nós acreditamos, porque o catecismo da Igreja Católica nos dá essa verdade, nos mostra que se a gente morre em pecado mortal, em pecado grave, sem arrependimento, a condenação acontece. Então ali no último momento da vida dele, ele se arrependeu. E o que Jesus disse para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que sinal do amor de Deus, da misericórdia, que quer nos libertar da condenação no último momento da nossa vida. Só que nós não podemos brincar, nós temos que viver todos os dias como se fosse o último dia da vida. Todos os dias eu preciso estar preparado para a vinda de Jesus. Ou ele voltará um dia, ele voltará sim, na sua segunda vinda, ou eu vou partir e vou me encontrar com ele. Mas o Senhor também quer nos libertar do pecado. E aqui a passagem que está em São Marcos, no capítulo 2, de 3 a 5, e nos diz o seguinte: trouxeram-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Como não pudesse apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava, e por uma abertura, desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados te são os pecados. O Senhor quer nos libertar de todo o pecado. É isso que alguns santos padres vai dizer, que o pecado é isso que paralisa. A figura desse paralítico, somos todos nós pecadores. E aqueles que estão em pecado mortal, porque está sem a graça santificante, está sem a graça que vai trabalhar em você para tornar você um homem, uma mulher santa, para te levar um dia à vida eterna. O Senhor quer nos libertar daquilo que nos escraviza. Ele quer libertar esse grande mal, a pior doença, a pior enfermidade da face da terra. Porque o pecado pode nos acarretar a condenação e a perca de Deus pela eternidade. E nunca mais olhar para Deus, nunca mais contemplar. Sim, no céu teremos a visão beatífica, mas aqui nós podemos contemplar Deus na Eucaristia. Nós podemos falar com Deus, nós podemos estar com a palavra, nós temos os sacramentos da igreja, que são sinais visíveis do mistério pascal, a presença real de Deus na nossa vida, o amor de Deus, sinal visível desse amor. Somente que, se eu ficar em pecado, primeiro que eu vou estar ofendendo a Deus. O pecado que me afasta de Deus, não é Deus que afasta do pecador. Eu não tenho merecimento. Não, ninguém tem merecimento. Deus nunca vai se afastar do pecador. É o pecado com que faz você, que me faz se afastar de Deus, se afastar de Deus. Aquela passagem lá do filho pródigo, quando ele pede o dinheiro, a fortuna para o pai, e o pai dá para ele e diz que ele foi em terra distante. O pecado é isso, nos faz distante de Deus, distante da casa do pai. Não o pai que se afasta, o olhar de Deus sempre vai estar conosco. Deus, enquanto estamos nesse mundo, é o tempo, enquanto estamos vivos, é o tempo da misericórdia, e essa misericórdia nunca vai desistir de nós, nunca vai nos condenar. Enquanto estivermos respirando, é tempo de buscar a salvação. Por isso Jesus veio nos libertar daquela causa maior da tristeza. Santo Agostinho vai dizer que a causa da tristeza é o pecado.
É o pecado que faz mal para nós. Uma vez que eu me afasto de Deus, como eu estava atendendo uma pessoa agora no encontro de cura e libertação, e ela dizia que não podia receber Jesus na Eucaristia, e eu perguntei por quê. Ela disse porque ela estava tendo relação com o namorado. Eu falei, então termina esse relacionamento, meu Deus do céu, ou para de ter relação, vai se arrepender, se confessa, recebe o sacramento da confissão, e vai com Jesus, vai receber Jesus. O que te impede? É o pecado que faz isso, é o pecado que deixa enferma a alma, é o pecado que deixa você triste, que deixa você sem forças, desanimado. Mas a palavra de Deus, Jesus dizendo, olha, eu estou querendo te perdoar, Jesus está te esperando na confissão. Há quanto tempo você que me acompanha agora pelo sistema Canção Nova de comunicação, há quanto tempo você não se confessa? Como eu dizia no início, você é um daquele católico que fala que não precisa se confessar para o padre, porque o padre é um homem como você. Jesus está te esperando você lá no confessionário, arrependido de todos os nossos pecados. Confesso para vocês, eu partilho com vocês o meu sagrado. A minha luta é semanalmente estar no confessionário. Isso não é vergonha. Isso é querer ser santo, isso é querer buscar uma íntima comunhão com Deus, isso é buscar intimidade com o Senhor. E não pense que é exagero. Agora, se você não consegue uma vez por semana, pelo menos uma vez por mês, mas não seja aquele católico que está 8 anos, 10 anos, como muitos eu atendo, 12 anos sem se confessar, passa anos e anos. Nossa Senhora em Medjugorje dizia, pelo menos uma vez por mês. E não diga que você não tem tempo. Não é tempo que nos falta. São João Paulo II disse uma vez para os católicos, os que falam dando desculpa, eu não tenho tempo para rezar. Não é tempo que lhe falta, dizia São João Paulo II, é amor. Jesus está te esperando lá para te perdoar. Na pessoa do Padre. Que como é lindo a nossa igreja, gente. Como é maravilhoso saber que a igreja é de Jesus Cristo, e nós não temos mérito nenhum de estarmos na igreja de Jesus. Os sacramentos deixados para nós, para esse caminho que nós estamos trilhando rumo à vida eterna, rumo à eternidade. Que é maior cura do que essa? Que é maior libertação do que essa, de você poder ir diante da misericórdia de Deus, na pessoa do Padre, confessar os seus pecados, e ali o Padre te absolver dos pecados, e você voltar a uma vida nova, a vida da graça, a vida interior, alimentar a tua alma de Deus. Jesus está esperando a cada um de nós ali. Eu poderia trazer, mas eu não tenho tempo, tantos testemunhos de atendimento, a partir de levar pessoas para a confissão. Não é à toa que o Catecismo da Igreja Católica vai dizer que o sacramento da confissão, da reconciliação, da penitência é um sacramento de cura, que quer curar a nossa alma ferida pelo pecado, que quer nos aproximar ainda mais de Deus, da comunhão com o Senhor. Eu vou contar uma, está no meu primeiro livro, A Cura dos Corações Doloridos. Eu atendi aqui na chácara um casal, era um casal de empresário, que um irmão da comunidade me pediu para atendê-los, e eu atendi, aqui debaixo das árvores. E ao sentar com eles, chorando, os dois estavam chorando, e eu perguntei o que havia acontecido, e a mulher, a esposa, me disse que
que eles eram um empresário muito bem sucedido, com mais de 700 funcionários na empresa deles, e que um dia ela encontrou na casa deles, encontrou o marido no leito conjugal, no quarto, com a secretária da empresa. Há poucos dias tinha acontecido isso, e eu esperei que ela contasse, ela com muita dor, chorando, o homem muito triste. Eu disse, antes de conversar com ele, eu disse, mas você quer perdoá-lo? E deixei ela pensando, e conversei com ele, e disse, olha meu irmão, misericórdia de Deus é infinita, você cometeu um pecado gravíssimo, é verdade, você está no estado em pecado mortal, você não pode morrer nesse pecado, mas se você se arrepende. E aí ele começou a chorar. Nós estávamos muito próximo do confessionário aqui da Canção Nova, e eu disse, na ousadia do Espírito Santo, eu falei, levante agora. Falei para eles, se abracem. Ela olhou para mim e já abraçou ele apertado, e os dois começaram a chorar muito. Me segurei para não chorar junto, porque é lindo você ver Deus agindo no coração das pessoas. E peguei na mão dele, era um homem forte, alto, falei, agora vamos lá no confessionário. Era um dia de semana, estava bem vazio, entra lá e confessa com um sacerdote. Alguns minutos depois eu fiquei com ela, ele saiu, o semblante dele estava diferente, estava mais leve. E aí, resumindo a história, 2 anos depois, me deram o testemunho de que, a partir daquele dia, daquele tempo, o casamento havia sido salvo, eles estavam educando as filhas na catequese, na igreja, e estavam servindo a Deus na paróquia onde eles moravam, através do poder da confissão, porque Jesus quer libertar os nossos pecados. Isso você pode aplaudir o Senhor? E por último, o que Jesus quer nos libertar é todo tipo de influência maligna. No livro de São Lucas, no capítulo 13, se eu não me engano, o padre, acho que o Theo pregou essa passagem hoje. Capítulo 13, de 10 a 13, diz assim: estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Havia ali uma mulher que há 18 anos era possessa de um espírito que a detinha doente. Andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe: estás livre da tua doença. Impôs-lhe as mãos e no mesmo instante ela se endireitou, glorificando a Deus. Aqui nós aprendemos 2 coisas. Primeiro, todos nós sabemos que o demônio age de 2 formas, as ações do demônio. Ou ele age na ação ordinária, que é a tentação, isso ele vai fazer com todos nós. Ele vai tentar assim como ele tentou Adão e Eva. A tentação tentou Jesus no deserto. Tentar, ele vai tentar sempre, porque tentação é tirar você de Deus. Ele quer que você peque. Ele não vai fazer você pecar, mas ele vai te tentar a pecar. A tua liberdade é você que vai escolher se vai usar bem ou não. É por isso da importância de ter uma vida sacramental, uma vida de oração, estar na igreja, estar com a palavra, alimentado da força e do poder de Deus, para enfrentarmos toda a tentação, e ela vai existir sempre, até o último dia da nossa vida. O demônio vai te tentar por quê? Porque ele quer que você fique na inimiga, assim como ele perdeu o paraíso, ele quer que você peca também.
Ele quer que você desobedeça a Deus, assim como ele é desobediente desde o princípio. Tentar, ele vai te tentar sempre. Mas nesse caso aqui, as ações extraordinárias que os exorcistas, Padre Gabriel Amorti, o Padre Duarte Lara, tantos outros, escrevem nos seus livros, Frei Elias Velas, que é um outro exorcista, que são as chamadas ações extraordinárias, que é a vexação, alguns chamam de opressão, obsessão, a infestação, e no caso da Bíblia, dessa palavra, é a possessão. Possessão também não é que o demônio está dentro da pessoa, parece que está dentro, mas não está dentro. Dentro só o Espírito Santo de Deus. Só Deus pode tocar no mais profundo da minha alma. Ninguém mais pode tocar. Pode aplaudir essa verdade. Mas é uma força do demônio sobre o físico, sobre a inteligência, sobre as faculdades dos sentimentos, as emoções daquela pessoa. Essa mulher estava doente. Olha que Jesus curou ela da doença. E aqui um ensinamento, e Gabriel Amorti fala que isso é real. Algumas doenças são causadas por Satanás. Mas como ficar sob a influência maligna? Se eu buscar as coisas dele. Aqui não é ter medo do mal. Você precisa estar em Deus. Mas estando em Deus, não ser aquele católico que está na missa aos domingos e na quarta-feira está batendo tambor. Você não pode ser um católico que acredita no horóscopo, em adivinhação, em nova era, em bruxos. Você não pode buscar uma falsa religião, uma outra doutrina. Não, você está na única doutrina. E aqui eu não estou falando mal de ninguém, eu estou falando a verdade. A única doutrina, a única igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então você não precisa sair da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui não estou condenando, não estou falando nada disso, estou falando a verdade. Estou falando para você que está aqui na Canção Nova, você que nos acompanha. Não vai só no campo, você não vai buscar nas práticas do ocultismo. Você já tem tudo na igreja. Você tem a salvação na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu nem vou entrar aí no mérito da salvação da igreja, mas você está na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, onde Deus foi revelado a nós. A igreja que Jesus Cristo deu a vida. E da cruz, diz os santos padres, nasceu a igreja do lado aberto de Jesus, os sacramentos. Nós já temos tudo. Precisamos buscar fora da igreja. Não precisamos ter curiosidade de saber o futuro. Católico, não precisa ninguém ler a tua mão, não. Vai rezar. Não precisa ninguém falar sobre o seu futuro, não. O seu futuro está na mão do Senhor. Agora, a tua parte e a minha parte é ser de Deus. Se eu quero ser uma pessoa liberta, livre de todas as prisões, eu preciso estar em Deus. Eu preciso ter uma caminhada na presença do Senhor. Eu preciso ter vida de oração. Eu preciso ter vida sacramental. Eu preciso ter a vida com a palavra de Deus. Eu preciso gastar a vida orando, estando na presença do Senhor, buscar Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Eu preciso adorar o Senhor. Eu queria ter uma vida de virtudes, uma prática de virtudes. Eu preciso romper com o mal da minha vida. Eu preciso romper com a mentira. Eu preciso romper com a fofoca. Eu preciso romper com tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Deixa eu falar isso, você precisa deixar esse namoro impuro. Eu estou dizendo para uma pessoa, você precisa deixar esse namoro impuro. Você não pode morrer desse jeito. Você não pode morrer em fornicação. O que nós precisamos é buscar uma vida santa. E Deus já nos deu tudo, já deixou tudo a nós. Deus deixou tudo, deixou todos os ensinamentos.
Deus nos deu o seu Santo Espírito. Deus deixou a palavra para te iluminar, para me iluminar, para dar direção para a minha vida. É por isso, católico, que você precisa conhecer mais a tua fé. Quem daqui lê um pouco o catecismo da Igreja Católica? Não precisa levantar a mão. Talvez nem tenha em casa. Tá, se não tem, tem internet, mas quem busca conhecer a sua fé, isso é libertação, conhecer a verdade. É não estar na ignorância, assim como o profeta Amós vai falar: meu povo se perde por falta de conhecimento. Por que que Jesus disse, e a palavra de Deus é clara, vai acontecer uma grande apostasia antes da vinda de Jesus? Nós estamos vivendo o pior tempo da história humana, gente, um tempo de uma crise de fé como nunca aconteceu na face da terra. E nós ainda vamos contemplar muitos escândalos, nós vamos contemplar coisas erradas, esquisitas, dentro aí das comunidades, na igreja. E se eu não conhecer a doutrina da igreja, eu também vou ser um apóstata. É por isso que você precisa conhecer a igreja, você precisa conhecer mais a doutrina da igreja. Porque já tem muitas pessoas abandonando a igreja. Como se a igreja fosse culpada, a esposa de nosso Senhor Jesus, toda bela, sem mancha. Esse negócio, a igreja é santa, pecadora? Não, a igreja é santa, pecadores somos nós. Temos que saber diferenciar, entre os homens e a igreja. A esposa de Jesus. Peçamos para Deus essa graça. Como eu dizia, hoje a chácara está um ar diferente, um ar onde eu sinto que Jesus quer nos libertar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.